Desconhecido amarrou Caramelo em meio à neve para morrer congelado. Veja o que aconteceu depois. No alto da Serra da Mantiqueira, quando a vila já dormia sob uma nevasca incomum, uma senhora solitária saiu para alimentar os gatos de rua, como fazia todas as noites. Mas naquela madrugada, encontrou algo diferente, um cachorro caramelo, amarrado a uma cerca, quase enterrado na neve. Ele não latia, não se debatia, apenas observava em silêncio, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. O que parecia um abandono cruel logo se transforma em um dos maiores mistérios da vila. O cachorro, que passa a ser chamado de Caramelo, guarda pistas de um passado esquecido, uma história enterrada com o tempo, cheia de segredos, reencontros e memórias que muitos prefeririam deixar adormecidas. Se você quer saber como esse animal mudou a vida de uma mulher marcada pela solidão, enfrentou o preconceito dos vizinhos e desenterrou verdades que ninguém mais teve coragem de encarar, e então já curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa história. Agora, prepare-se. O que começou com um cachorro na neve vai revelar muito mais do que todos imaginavam. O vento soprava com violência naquela madrugada, como se quisesse arrancar segredos das árvores centenárias da Serra da Mantiqueira. O céu, encoberto por nuvens pesadas, ameaçava mais uma nevasca. As poucas luzes acesas nas casas do vilarejo não iluminavam o bastante para revelar o que se escondia entre a vegetação gelada. Era uma noite em que até os animais se recolhiam, e o silêncio tomava conta. Dona Elsa, como era chamada pelos poucos que ainda se atreviam a conversar com ela, vestia seu casaco de lã cinza e caminhava até o quintal, equilibrando uma chaleira com leite morno e um prato com pão umedecido. Desde que se aposentara, havia feito disso um ritual noturno. Alimento para os gatos de rua, que ela dizia serem sua única companhia de verdade. Ninguém sabia ao certo quantos gatos ela cuidava. Ninguém perguntava. A maioria da vila apenas a observava com desconfiança, como se ela fosse uma lembrança viva de algo que todos queriam esquecer. Naquela noite, porém, não havia nenhum gato esperando. Apenas o vento. Dona Elsa estranhou o silêncio. Parou, olhou em volta, e foi nesse instante que viu a silhueta. Não era felina. Era maior. E estava imóvel. Algo na postura daquela figura a fez sentir um arrepio que não vinha apenas do frio. Pegou a lanterna pendurada na estaca da cerca e iluminou. A luz revelou um cachorro de pelo caramelo, encharcado pela neve, amarrado com um cordão grosso a uma estaca torta perto da mata. Ele não se movia. Estava em silêncio. Apenas a encarava com olhos escuros e profundos. A respiração dele era fraca, visível apenas por causa do bafo quente que subia em névoa. Ela deixou a chaleira cair na neve. O leite se espalhou e sumiu entre os flocos. Correu até o cachorro, ajoelhou-se ao lado dele e tocou o nó da corda. Estava apertado, mas não impossível de soltar. O animal não se mexeu. Nem mesmo quando ela o libertou. Continuou ali, de pé, encarando-a, como se perguntasse por que ela demorou tanto. Vamos sair daqui, murmurou ela, a voz rouca, como quem não falava alto havia anos. Levou o cachorro no colo até a varanda, com dificuldade. O peso era maior do que ela esperava. Ele não resistia, mas também não colaborava. Era como carregar um fardo antigo, um passado desconhecido. Já dentro de casa, secou-o com toalhas velhas, preparou um cobertor junto ao fogão a lenha e ofereceu um pouco de frango cozido, o mesmo que costumava dividir com os gatos. O cachorro recusou. Apenas deitou e a observou, olhos fixos, atentos, mas sem qualquer sinal de agressividade. Durante horas, ela ficou ali, sentada em silêncio, tomando chá, com ele ao lado. Quando o relógio da cozinha bateu 3 da manhã, o cachorro finalmente se moveu. Chegou perto dela, encostou o focinho na ponta de seu sapato e, por fim, dormiu. Na manhã seguinte, a vila inteira estava coberta de branco. As ruas, trilhas e telhados pareciam feitos de açúcar. O inverno havia chegado com força naquele ano. Dona Elsa decidiu não sair. Ligou o rádio, como fazia todo dia, e ouviu a previsão do tempo, nevaria por mais 3 dias seguidos. Isolamento completo para os moradores da região.
Ao abrir a cortina da sala, viu um dos vizinhos caminhando com um saco de lenha nos ombros. Ele parou ao vê-la e, ao notar o cachorro caramelo atrás da vidraça, franziu a testa. Levantou a mão num gesto breve e seguiu adiante. Não demorou para que o boato se espalhasse, Dona Elsa tinha um cachorro. E não qualquer cachorro. Um grande, com cara de vira-lata, do tipo que ninguém quer por perto. A vila, tradicional e fechada, não tolerava desvios. Havia regras claras no condomínio rural, animais de grande porte não eram permitidos. E mesmo assim, ela o manteve. Ao anoitecer, Elsa decidiu dar um nome ao visitante. Chamou-o de Caramelo. Não por criatividade, mas porque era como todos chamavam os cachorros de rua dali. Era um nome sem identidade, que servia para todos, e por isso mesmo, parecia o mais justo. Mas o que a surpreendeu foi que, ao dizer o nome, ele levantou a cabeça. Como se já o conhecesse. Caramelo, você já foi chamado assim antes? Ela perguntou, mas não esperava a resposta. Nos dias seguintes, ela tentou encontrar algum indício de onde ele teria vindo. Passou pela rádio local, anunciou que havia encontrado um cachorro perdido, mas ninguém se manifestou. Tampouco havia cartazes, fotos ou buscas acontecendo. Durante uma caminhada curta pelo quintal, Caramelo começou a puxá-la em direção à trilha da mata. Insistente, ele não se deixava distrair. A cada dia, levava-a um pouco mais fundo. No terceiro dia, pararam em uma clareira escondida por pinheiros altos. No chão, parcialmente coberto pela neve, havia uma medalhinha velha, de latão, com um símbolo estranho gravado, uma espiga de milho entrelaçada com um galho de café. Elsa pegou o objeto e limpou. Aquilo não era um achado qualquer. Aquele símbolo, e ela já o tinha visto antes. Não em livros. Na vida. Quando era jovem, o pai dela trabalhará em uma cooperativa agrícola local, dissolvida depois de um escândalo que ninguém comentava mais. O mesmo símbolo estava em um dos cadernos antigos do pai. De volta a casa, procurou a caixa onde guardava os pertences da família. Entre cadernos, cartas e fotos amareladas, encontrou o que procurava, o caderno de anotações do pai, com capa preta e letras quase apagadas. Lá estava o símbolo, desenhado à mão, acompanhado de datas e nomes. Ela começou a ler, como se procurasse sentido em meio àquela confusão. E não percebeu que Caramelo observava tudo, deitado ao lado da lareira, atento, silencioso. Na manhã seguinte, foi surpreendida por uma batida forte na porta. Era o síndico do vilarejo, acompanhado de 2 vizinhos. Exigiam que ela se desfizesse do cachorro. Regras são regras, disse ele, em tom seco. Cachorros grandes não são permitidos. Elsa, com a voz firme, respondeu, esse cachorro foi deixado para trás. Eu apenas o acolhi. Isso não muda nada, retrucou um dos vizinhos. Aqui não é abrigo. Com o cachorro ao lado, Elsa fechou a porta sem responder. Sabia que havia começado algo que não poderia mais parar. Os dias seguintes foram de tensão no vilarejo. As janelas fechadas pareciam observar cada passo de Dona Elsa e Caramelo, como olhos silenciosos que julgavam sem falar. A nevasca havia deixado tudo coberto, calado, paralisado. Até o som dos pássaros parecia congelado no ar. A mulher não voltou a receber visitas, nem mesmo dos poucos que, vez ou outra, passavam para pedir um favor ou deixar um bilhete. Agora, ela e Caramelo estavam sozinhos, unidos por uma aliança muda, costurada por silêncio, segredos e um passado que começava a sair das sombras. Caramelo se mostrava cada vez mais particular. Não era um cachorro comum. Era como se ele entendesse mais do que deveria. Quando Elsa pegava o casaco e se dirigia à porta, ele já se levantava, antecipando os passos dela. Quando ela lia o caderno do pai, ele se aproximava, cheirava o papel e, em certos momentos, deixava escapar um som baixo, quase como um resmungo de aprovação ou incômodo. Em uma manhã especialmente fria, Elsa decidiu seguir a trilha novamente. Caramelo caminhava à frente, com passo firme, como se soubesse exatamente para onde ir.
A mata estava menos densa agora, com os galhos pesados de neve se curvando para os lados, abrindo uma espécie de túnel natural. Eles andaram em silêncio até chegarem a outro ponto da trilha, diferente da clareira da Medalhinha. Ali, Caramelo começou a cavar com as patas dianteiras, em um gesto insistente, até descobrir um objeto de metal enferrujado. Era uma chave antiga, com um número gravado, 17. Elsa a pegou e limpou com um lenço. Era pesada, com um cabo arredondado, de um modelo que não se via mais. Voltaram para casa, e ela passou horas tentando lembrar onde já havia visto algo parecido. Depois do almoço, decidiu ir até o galpão antigo atrás da casa. Lá, havia uma estante cheia de ferramentas, trancas e fechaduras velhas. Nenhuma combinava com a chave. Foi então que se lembrou de uma caixa de madeira que havia pertencido ao pai e que ela mantinha trancada dentro do armário do quarto, desde que se mudará para aquela casa. Pegou a chave, desenterrou a caixa entre mantas e livros, com a mão trêmula, encaixou-a na fechadura. Girou com um estalo seco. A tampa rangeu ao abrir. Dentro, havia mais documentos da cooperativa agrícola onde seu pai trabalhou. Mas o que chamou sua atenção foi um lenço branco, dobrado com cuidado, com as iniciais bordadas em azul, VAM. Era da irmã. Elsa ficou parada, encarando aquele pedaço de pano como se fosse um fantasma. Havia anos que não falava com a irmã. Desde uma discussão amarga no enterro da mãe, em que palavras duras foram ditas e promessas foram quebradas. Ela achava que aquele laço havia se perdido para sempre. Mas por que o lenço dela estava na caixa do pai? E como Caramelo sabia que havia algo ali dentro? Mais tarde, enquanto o fogo da lareira crepitava baixinho e a luz do entardecer pintava as janelas de laranja, Elsa se sentou ao lado de Caramelo no tapete da sala. Ele estava deitado, mas com os olhos atentos, como sempre. Ela passou a mão sobre a cabeça dele e disse em voz baixa: "Você sabia disso tudo, não sabia? Você veio até aqui por alguma razão. Mas o que exatamente está tentando me mostrar?" Caramelo apenas fechou os olhos, como quem confirma sem precisar de palavras. No dia seguinte, Elsa decidiu ir até a antiga casa da família, no alto de um morro, a cerca de 30 minutos a pé. Estava desabitada havia mais de 10 anos, desde que a irmã se mudara sem deixar endereço fixo. A casa era simples, feita de madeira com alvenaria, janelas azuis e uma varanda pequena. Ao chegar, percebeu que alguém estivera ali recentemente. As pegadas estavam na neve, ainda frescas. E havia algo mais. Um cobertor dobrado no sofá e um prato com restos de comida. No canto da sala, uma vasilha com ração de cachorro. Ela olhou para Caramelo. Ele estava sentado, olhando fixamente para a porta do quarto, como se esperasse que alguém saísse dali. Elsa sentiu o coração acelerar. Não havia mais dúvida. Alguém estava usando a casa. E aquela pessoa conhecia Caramelo. Voltou para casa com a cabeça girando. Precisava de respostas. À noite, não conseguiu dormir. Sentou-se na poltrona da sala e abriu novamente o caderno do pai. Leu cada página, procurando pistas, nomes, locais. Encontrou anotações sobre uma antiga trilha da cooperativa, usada para escoar café até a estação de trem, antes do fechamento da linha férrea. Era uma rota antiga, conhecida apenas pelos membros mais velhos da comunidade. No fim do caderno, uma frase destacada a lápis chamou sua atenção: "Se um dia precisar encontrar o que foi esquecido, siga o cachorro. Ele sabe o caminho." No dia seguinte, um bilhete foi deixado em sua porta. Sem assinatura, com caligrafia firme, dizia apenas: "Só pare de procurar. Está mexendo onde não deve." Ela queimou o papel na lareira. Naquela tarde, voltou à trilha com Caramelo. Em vez de levá-la à clareira da chave ou à da medalhinha, ele tomou outra direção. Andaram por mais de uma hora, até chegarem a uma pequena caverna escondida atrás de um barranco coberto por musgo e neve. Caramelo entrou sem hesitar. Elsa acendeu uma lanterna de mão e o seguiu. No fundo da caverna, havia uma caixa de metal, igual à que ela havia aberto em casa, mas mais antiga. Dentro, cartas. Fotografias.
Registros da cooperativa. E, entre elas, uma foto de um homem com Caramelo ainda filhote, ao lado de uma menina, sua irmã. Na mesma caixa, um mapa. A trilha da cooperativa, com marcações feitas à mão. Um dos pontos assinalados levava direto à casa onde ela encontrara os vestígios de ocupação recente. Na volta para casa, Elsa sabia que não havia como fugir da verdade. Caramelo não havia sido deixado ao acaso. Ele não aparecerá por sorte. Ele a estava conduzindo. Para o passado, sim. Mas também para a reconciliação, para respostas, para um acerto que a vila tentava esquecer. Ao chegar em casa, encontrou outra surpresa. Sua irmã estava parada na varanda, com um cobertor nos ombros e os olhos vermelhos. Ela apenas disse: ele voltou para você também, não foi? Elsa não respondeu. Apenas abriu a porta. A presença da irmã no alpendre de sua casa, depois de tantos anos de silêncio, era como ver uma sombra do passado tomando forma sob a luz branda da manhã. Elsa não se aproximou imediatamente. Ficou por alguns segundos na soleira da porta, observando a figura frágil, mas firme, que lhe virava de costas. O cobertor nos ombros estava encardido nas pontas, os cabelos haviam embranquecido quase por completo, e mesmo assim ela reconheceu os traços. Era a mesma mulher que partirá com raiva no dia do enterro da mãe. A mesma que lhe jurou nunca mais olhar na cara dela. A irmã virou-se devagar, o rosto pálido pelo frio, mas os olhos estavam tomados de uma ternura tímida, quase temerosa. Como se ela não soubesse se seria aceita. Elsa abriu a porta. Não disse nada. Um gesto apenas, simples e direto. A irmã entrou. Caramelo seguiu sem hesitar, como se aquele reencontro fosse parte de seu plano desde o início. Sentaram-se na sala, frente à lareira que ainda conservava o calor da noite anterior. O silêncio entre elas durou longos minutos, como uma parede grossa que nenhuma parecia disposta a escalar primeiro. Caramelo deitou entre elas, o corpo estendido, a cabeça repousando sobre as patas. Ele também não fazia barulho. Era como se soubesse que não era hora de palavras apressadas. Elsa foi até a cozinha, preparou chá com erva doce e mel. Quando voltou, entregou a xícara à irmã, sem encará-la. Ela segurou com as duas mãos, como quem aceita não só o chá, mas o gesto que o acompanhava. Como você encontrou Caramelo? Perguntou a irmã, a voz baixa, quase sussurrada. Foi ele quem me encontrou, respondeu Elsa, sem hesitar. A irmã sorriu, melancólica. Eu achei que ele nunca mais voltaria. Elsa finalmente olhou para ela. Você o conhecia? Sim. Ele era, ou melhor, era parte de alguém muito importante. A conversa se estendeu lentamente, como se caminhassem sobre um lago congelado, temendo que o gelo se partisse. Aos poucos, as palavras começaram a fluir. A irmã contou que, depois da briga no enterro, havia tentado recomeçar a vida em uma cidade pequena, onde ninguém a conhecesse. Trabalhou como costureira, depois como cuidadora de idosos. Nunca se casou, nunca teve filhos. Carregava a culpa de ter se afastado da família como uma cicatriz invisível. O homem da foto, aquele com Caramelo filhote, era seu companheiro. Um homem simples, apaixonado por cachorros, que trabalhava em trilhas e fazia entregas entre sítios. Ele era quem ensinara Caramelo a seguir caminhos, a reconhecer cheiros, a encontrar coisas perdidas. Era com ele que ela havia sonhado construir uma vida. Mas algo aconteceu. Algo que ela não conseguia explicar completamente. Um dia, ele desapareceu. A cooperativa se dissolveu, e os boatos surgiram. Ninguém sabia ao certo o que houve, mas ela desconfiava que havia sido forçado a sair por pressão dos próprios moradores. Durante anos, ela tentou encontrá-lo. Mas tudo o que tinha dele eram as cartas escondidas na caverna, o mapa e Caramelo. Quando o cachorro desapareceu meses atrás, ela achou que ele nunca mais voltaria. Agora, descobria que ele havia voltado para Elsa. E que talvez tivesse voltado para encerrar um ciclo. Você sabia do mapa? Perguntou Elsa, mostrando a folha de papel já amassada. Sim.
Ele me mostrou aquilo antes de desaparecer. Disse que, se algo acontecesse, eu deveria guardar. Mas confesso que nunca entendi o significado. Elsa foi até a caixa onde estavam as cartas e tirou uma das fotos. Era a mesma da caverna. A irmã pegou-a com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Lágrimas surgiram sem aviso. Ela não limpou. Deixou que caíssem, silenciosas. Caramelo se levantou, aproximou-se dela e encostou o focinho em sua perna. Um gesto suave, quase humano. Ela sorriu entre lágrimas e o acariciou na cabeça. Durante os dias que se seguiram, as irmãs passaram a reconstruir o que havia sido quebrado entre elas. Foi um processo lento, muitas vezes incômodo, mas necessário. Compartilharam memórias, mágoas, e principalmente silêncios. Caramelo sempre presente, como se fosse a cola que unia aquelas partes. Mas a vila não tardou a reagir à presença da irmã e à permanência de Caramelo. Um novo bilhete apareceu na caixa de correio. Desta vez mais direto. Vocês não sabem com o que estão lidando. Vão trazer tudo à tona de novo. Elsa mostrou o bilhete à irmã. Ela não se surpreendeu. Eles têm medo. Medo de tudo o que enterraram naquela época. Da injustiça. Dos pactos silenciosos. É hora de desenterrar, disse Elsa, firme. As duas decidiram seguir o mapa. Havia 3 locais assinalados, além da caverna. Um deles levava a um velho celeiro, hoje caído em ruínas, na parte mais afastada da trilha da cooperativa. Saíram com Caramelo no início da manhã. A trilha era íngreme, mas o cachorro os guiava com precisão. Chegaram ao local no início da tarde. O celeiro mal se mantinha de pé, mas ainda conservava parte da estrutura. No chão, sob tábuas quebradas, encontraram outro recipiente metálico. Dentro, uma carta sem data, escrita à mão, com caligrafia que Elsa reconheceu imediatamente. Era do pai. A carta falava de um acordo feito entre os líderes da cooperativa e os fazendeiros locais para expulsar trabalhadores que questionavam os lucros mal distribuídos. Mencionava o nome do homem das fotos. Dizia que ele era um dos que ousou levantar a voz. Por isso, foi isolado. Ameaçado. Sumido. A irmã chorou ao ler. Não havia confirmação do que acontecerá com ele. Mas estava claro que havia sido expulso da comunidade e que todos sabiam disso, incluindo o próprio pai das irmãs. Agora faz sentido, disse ela. Caramelo foi o único que ficou. O único que não esqueceu. Ao voltarem para a vila, Elsa tomou uma decisão. Reuniu os documentos, fotos, cartas, e marcou uma reunião na antiga capela da comunidade. Enviou convites aos moradores mais antigos, aos filhos dos ex-cooperados, aos líderes locais. No dia marcado, poucos apareceram. Mas o suficiente para que ela contasse tudo. Não havia tom acusatório em sua fala, apenas a necessidade de expor a verdade. Falou do pai, da cooperativa, do homem silenciado, da fuga da irmã. Mostrou os objetos encontrados, os mapas, as cartas. Muitos ficaram em silêncio. Outros saíram da capela antes do fim. Mas alguns ficaram até o último minuto. E, ao final, uma senhora idosa se levantou, aproximou-se e, com voz baixa, disse: eu lembro dele. E lembro do cachorro. Sempre achei que merecíamos ter feito diferente. Naquele dia, Caramelo caminhou entre os bancos da capela, parando em frente a cada pessoa, como se os observasse, um a um, em busca de algo. Quando chegou perto de um homem mais jovem, parou. Sentou-se. O homem, filho de um dos antigos chefes da cooperativa, abaixou-se e passou a mão em sua cabeça. Eu lembro dele. Era bravo. Mas esse aí e esse olha diferente. Esse olha como quem perdoa. Ao final da reunião, Elsa voltou para casa com um misto de alívio e cansaço. A irmã decidiu ficar mais alguns dias. Agora dormia no quarto de hóspedes. As duas se entendiam melhor no silêncio do que nas palavras. Caramelo, como sempre, dormia perto da lareira, vigiando os sonhos das duas.
A manhã amanheceu encoberta, com nuvens baixas e pesadas escondendo o topo das montanhas da Mantiqueira. O vento soprava úmido e frio, cortando a pele e invadindo as frestas das janelas. Dentro da casa de Elsa, o silêncio era preenchido apenas pelo estalar das brasas da lareira e pelo ruído suave do vento contra o telhado de zinco. Na cozinha, o aroma de pão fresco misturava-se ao de café passado no pano, um costume antigo que ela jamais abandonou. Era uma tentativa de manter vivos os pequenos rituais que davam sentido aos dias. A irmã sentou-se à mesa, enrolada num xale de crochê que encontrara no armário do quarto. Caramelo já estava acordado, deitado sob a mesa, com os olhos voltados para a porta da frente. Sempre alerta. Sempre esperando algo. Elsa serviu o café e o silêncio entre as duas foi respeitoso, não pesado. Era como se estivessem se acostumando de novo uma com a presença da outra, reaprendendo a dividir espaço, rotina e, acima de tudo, memórias. Hoje quero voltar naquele galpão, murmurou a irmã, partindo um pedaço do pão. Tem certeza? Perguntou Elsa, sentando-se à frente dela. Tem coisas lá que talvez ainda não estejamos prontas para ver. É justamente por isso, respondeu com firmeza. Se não formos agora, essa vila vai continuar fingindo que nada aconteceu. E tudo vai se repetir de novo. Caramelo ergueu a cabeça como se tivesse compreendido. Seus olhos estavam atentos e vivos, como se dissesse que era a hora. 2 horas depois, já com as botas no pé e os casacos reforçados, elas tomaram o caminho de volta à trilha. O mapa agora parecia mais familiar, quase um velho amigo. A cada curva, a cada bifurcação, Caramelo assumia a dianteira, guiando-as com segurança. A neve tinha derretido um pouco, revelando galhos secos, pedras e folhas úmidas. O cheiro da terra molhada era forte, misturado ao de musgo e pinho. O galpão onde haviam encontrado a caixa de metal ainda estava ali, meio tombado, meio firme. Parecia resistir mais por teimosia do que por estrutura. Ao entrarem, notaram que alguém havia estado ali recentemente. Marcas de botas na lama, restos de cigarro e até um lenço esquecido em um canto. Era claro que mais alguém estava atrás daquelas informações. Alguém que talvez não quisesse que elas soubessem mais. Do outro lado da sala, uma porta semi-escondida por entulhos chamou a atenção de Caramelo. Ele começou a cavar entre madeiras quebradas e folhas secas. As irmãs se aproximaram e ajudaram a limpar a área. Atrás da porta, havia uma escada antiga de madeira que descia em direção a um porão. A descida foi tensa. Os degraus rangiam sob o peso de cada passo e o ar ali embaixo era denso, carregado de mofo e tempo. A lanterna que Elsa carregava revelou um espaço pequeno, cheio de caixas e pastas. Em uma prateleira, várias latas de tinta vazias, e num canto, uma velha máquina de escrever coberta de pó. A irmã puxou uma das caixas e a abriu com cuidado. Documentos. Contratos antigos da cooperativa. Nomes, datas, valores. Registros que ligavam nomes conhecidos da vila a práticas ilegais de distribuição de terras e recursos. Elsa folheou algumas páginas e reconheceu 2 dos nomes dos atuais membros do conselho da vila. Eles sabiam, sussurrou. Sabiam e esconderam. E agora estão tentando evitar que isso venha à tona. Caramelo rosnou levemente, não para elas, mas para algo fora do porão. Alguém lá em cima. Passos. As irmãs se entreolharam e apagaram a lanterna. Ficaram imóveis por alguns segundos. Os passos foram ficando mais próximos. Alguém mexia nas tábuas soltas. A irmã segurou a respiração. Caramelo ficou de pé, firme, os olhos brilhando na escuridão. Então, os passos se afastaram. Um som de motor ao longe. Alguém que veio e percebeu que havia movimentação. Quando voltaram à luz do dia, respiraram aliviadas. Carregaram consigo apenas algumas das pastas mais importantes. Sabiam que não podiam levar tudo de uma vez, nem sabiam quanto tempo teriam antes que aquilo fosse apagado de novo. Na volta para casa, a tensão entre as casas era visível. Vizinhos fechavam as cortinas ao vê-las passar. 2 homens pararam a conversa quando Caramelo passou com elas. Havia medo no ar.
Mas também havia algo novo. Curiosidade. Murmúrios começaram a circular. Uma mulher mais velha, dona de uma vendinha, cumprimentou Elsa com um aceno contido. Uma criança soltou um sorriso ao ver Caramelo. Os muros da desconfiança começavam a rachar. Naquela noite, sentadas ao redor da mesa, organizaram os documentos. Classificaram os nomes, marcaram os locais, conectaram datas. O quebra-cabeça estava se formando. Mas faltava uma peça. O paradeiro do homem da foto. O companheiro da irmã. O que realmente havia acontecido com ele? Caramelo olhava fixamente para uma das janelas. Depois se levantou e caminhou até a porta. As irmãs entenderam. Ele queria sair. Seguir algo. Elas o seguiram pela trilha da colina. Subiram até o topo, onde uma pedra enorme marcava o limite da vila com a antiga plantação da cooperativa. Lá em cima, o vento era mais forte, mas a vista era ampla. Caramelo parou diante da pedra e começou a cavar ao lado dela. As irmãs o ajudaram. Não demorou para encontrarem uma placa de ferro antiga, coberta de terra, quase fundida ao solo. Nela, apenas 3 letras entalhadas à mão. As mesmas iniciais que estavam no lenço da irmã. AM. A irmã caiu de joelhos. Não chorou. Apenas passou a mão sobre as letras, com carinho e respeito. Caramelo deitou ao lado dela, como se velasse algo que guardou por muito tempo. Ele está aqui. Sempre esteve. Disse ela, quase num sussurro. Eu sabia que ele nunca tinha ido embora de verdade. Ficaram ali até o pôr do sol. O céu ficou dourado, depois laranja, depois lilás. E, naquela luz suave, as duas perceberam que a jornada de Caramelo não era apenas sobre o passado. Era sobre cura. Sobre reconexão. Sobre dar voz ao que foi silenciado. Ao voltarem, foram recebidas com surpresa por 3 moradores na porta da casa. Um deles, o mesmo que estivera na reunião da capela, pediu para conversar. Queria entender o que mais sabiam. Queria ver os documentos. Disse que mais pessoas estavam dispostas a ouvir. Elsa os deixou entrar. Mostrou o que tinham descoberto. Explicou os caminhos, os documentos, os registros. Aos poucos, o que era silêncio começou a ganhar som. E o som se espalhou. Na semana seguinte, com o apoio de parte da vila, foi criada uma comissão para reavaliar os arquivos da cooperativa. Alguns moradores mais velhos começaram a contar suas histórias. A capela se transformou em ponto de encontro para os que queriam relembrar sem medo. Caramelo se tornou símbolo da mudança. Era visto caminhando pela vila, sendo acariciado por crianças, recebendo pão de milho de senhoras, dormindo na praça sob o sol da tarde. Não era mais só um vira-lata. Era o elo entre o que foi perdido e o que poderia ser recuperado. E, pela primeira vez em muitos anos, Elsa e a irmã dormiram em paz. Sem o peso do que foi escondido. Com a certeza de que, mesmo que as feridas fossem profundas, elas podiam, enfim, começar a cicatrizar. Os primeiros raios de sol do outono romperam as nuvens densas que cobriam a serra durante todo o inverno. A neve derretia devagar, pingos que escorriam dos galhos, formando riachos gelados que corriam pelos cantos da trilha. O ar, antes cortante, agora punha-se morno, úmido, carregado de novas promessas. Para Dona Elsa, para sua irmã, e para Caramelo o dia começava com uma esperança diferente, uma luz que não vinha apenas do céu, mas da mudança que começava a germinar no interior da vila. Elsa acordou cedo como sempre. Sentia-se inquieta. À noite tivera um sonho, sonhara com o homem. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Da foto, o companheiro da irmã, vindo sorrindo até elas num campo florido, com Caramelo correndo por entre flores silvestres. Nunca vira esse lugar, mas o perfume de flores e o zumbido de abelhas permaneceu no sonho como se fosse real.
O sonho fez o coração dela bater com mais intensidade ao acordar. Na cozinha, preparou mingau de fubá com geleia de frutas colhidas na zona rural próxima, manteiga caseira, café forte, servido em xícaras que rangiam. A irmã apareceu de mansinho, cabelo preso num coque simples, olhos cansados mas vivos. Caramelo já estava acordado, observando pela janela os primeiros pássaros que chegavam para beber nas poças da nevasca que derretia. Hoje vamos colher morangos silvestres, disse Elsa. Acho que é hora de trazermos algo bonito para dentro da casa. Algo para mostrar que a vila pode renascer junto com a gente. A irmã sorriu. Gosto disso. Já não me lembro quando vi morangos no mato. Saíram levando uma cesta de vime, garrafas vazias de vidro para a água, cantil metálico. Caramelo ia adiante, farejando, fazendo curvas, como se guiasse uma trilha já vista apenas em sonhos. O sol atravessava as folhagens baixas, derramava faixas de luz dourada sobre o chão úmido, sobre as flores roxas de urze e os musgos verdes nos troncos das árvores. O cheiro de terra molhada, de raiz viva, de folha seca e renovação. Cada passo parecia dissolver um pouco do gelo que todos internamente carregavam. Encontraram os morangos. Pequenos, vermelhos intensos, escondidos entre folhas espinhosas. A irmã lembrou da infância, quando ia com o pai colher morangos dessa mesma trilha, levava para casa, lavava, colocava em prato de louça branca, cobria de açúcar e dividia com Elsa. Há décadas não comia morango silvestre com açúcar, disse ela emocionada. E sorriu ao oferecer um para Elsa, que fechou os olhos ao provar o doce misturado ao azedo, ao frescor. Caramelo observava, lambeu um pouco de gole do cantil de água, abanou o rabo, mexeu nas folhas. Um momento de paz profunda. Voltaram para casa com a cesta quase cheia. Toda a vela parecia acesa no interior da casa. A irmã lavou morangos na pia antiga de pedra, Elsa pôs água para ferver, preparou um açúcar de cana com raspas de limão, fez uma calda simples. A cozinha cheirava doce, a fruta, a lembrança. Caramelo deitado perto da lareira se revirava com o calor que começava a invadir o ambiente. Nos dias seguintes, descobriram que muitos moradores mais velhos tinham lembranças parecidas de morangos silvestres ao longo da velha trilha da cooperativa. Que quando a cooperativa estava ativa, lá nos anos de pico, as trilhas entre as plantações de milho, café e tubérculos eram usadas para colher frutos nativos, para trocar sementes, para conversar. Que havia reuniões de agricultores nos alpendres, festas de colheita, cantorias à noite quando as tarefas cessavam, quando o luar clareava a serra, quando o Caramelo ainda jovem corria entre as fileiras de café, entre o milho. Essa lembrança cultural da troca, da partilha, da agricultura familiar, vinha à tona e fortalecia a alma de quem ouvia. A vila inteira parecia respirar diferente. Alguns vizinhos começaram a aparecer à janela ao ouvir o burburinho de risos da casa de Elsa quando ela e sua irmã dividiam o doce de morango. A vendedora da vendinha trouxe pão de batata recém-assado, convidou o Caramelo para entrar, ofereceu migalhas. Crianças que antes corriam de medo ou olhavam com desconfiança paravam de longe para acariciar o focinho caramelo dele. A desconfiança cedendo espaço à curiosidade e ao afeto. Enquanto isso, Elsa e sua irmã continuavam organizando os documentos que trouxeram do porão do galpão. Havia um nome, valor, data, testemunhas escritas à mão. Tinham cartas que contavam de trabalhos compartilhados, divisões mal feitas de lucros, promessas quebradas. Tinham, sobretudo, registros ocultos de terras dadas como garantia, sementes que nunca foram divididas e dívidas que muitos carregavam em silêncio. E haviam relatos orais, histórias sussurradas de pais, de avós. A motivação de dois moradores era revelada, uns desejavam que a injustiça fosse reparada para que os filhos vivessem numa vila onde a honestidade fosse lembrada, outros queriam evitar escândalos, confrontos, sentindo que expor tudo poderia romper famílias e amizades. Elsa sabia que cada vitória viria com sacrifício. Não podia esperar que todos aceitassem. Já havia recebido olhares frios, já sentirá portas se fechando. Mas também já ouvirá mãos gentis estenderem-se, já vira crianças correrem para abraçar Caramelo. Essas pequenas vitórias alimentavam sua motivação.
Uma das vitórias visíveis foi convencer o grupo de mães da escola local a permitir que Caramelo entrasse na sala de aula num dia especial para contar aos alunos a história dele. Ele entrou, enfermeiras e professoras sorriam, crianças agitadas olhavam com atenção. Ele cheirava cada carteira, deitou no tapete ao lado da porta, inclinando a cabeça quando encontrava alguma inicial bordada num lenço, mostrando que reconhecia mais do que sabiam. A escola decorou o quadro com fotos antigas enviadas por alunos maiores que recordavam o cachorro da cooperativa. Foi um gesto simples, mas significava que ele deixava de ser um símbolo de vergonha ou tabu e começava a ser símbolo de reparação. Obstáculos não faltaram. Alguns moradores mais velhos insistiam que a verdade deveria permanecer enterrada. Um homem aproximou-se de Elsa no caminho, dizendo que expor tanto sofrimento feria os jovens. Outra vizinha propôs: esqueça isso tudo, deixe o tempo passar. Para que mexer no que pode abrir feridas? Elsa sentiu conflito interno toda vez que pensava: devo seguir revelando tudo, mesmo se isso significar magoar quem amo? Ou devo silenciar por compaixão e preservar a paz? O peso da responsabilidade era grande, mas o medo de deixar injustiça marcar o futuro era maior. Houve uma manhã em que a irmã adoeceu. Febre, calafrios. O frio remanescente, o desgaste emocional cobrava preço. Elsa cuidou dela, fez chá de erva doce com limão, aqueceu os cobertores, não dormiu quase nada. Caramelo ficou junto à irmã, encostando-se, oferecendo calor com seu corpo quente e largo, tremendo em partes pois ainda recuperava força, como se carregasse em si o peso de tudo. Esse momento de fragilidade foi decisivo. A vila viu Elsa e sua irmã lado a lado, vulneráveis, humanas. E em vez de crítica, surgiram gestos de cuidado: alguém deixou lenha extra, uma senhora trouxe sopa de legumes, uma criança trouxe uma laça de lã que a avó tinha tricotado. A história de Caramelo começou a transformar o comportamento coletivo. A cultura da cooperação, tão forte nos anos de cooperativa agrícola, voltava à tona. O zelo com a terra, com o outro. O respeito à memória. Perto do final do outono, organizaram uma feira comunitária nos fundos da capela. Barracas com folhas secas decoravam o caminho. Pães, geleias, doces feitos de fruta da serra, folhas de hortelã, chás de camomila. Caramelo estava presente, latindo suave quando crianças corriam ao redor, abanando o rabo com alegria. Em uma das barracas, a irmã expôs as fotografias antigas da cooperativa, mapas, medalhinhas, documentos. Um dos moradores mais antigos veio primeiro só para ver aquelas fotos. Ao tocar as bordas de fotos antigas, ele chorou. Reconheceu rostos que havia tentado esquecer. Reconheceu o valor que havia sido soterrado junto com mentiras. O sucesso começou a se tornar visível. As histórias oralmente reprimidas foram trazidas ao pano limpo. O homem da foto ainda não aparecerá, mas havia uma oferta de ajuda para localizá-lo. Um vizinho ofereceu-se para usar suas conexões na cidade vizinha. Outro lembrou-se de que, no passado, alguém o viu marchar com uma mala em direção ao vale, depois de ameaçado. Caramelo, sentindo o clima de mudança, latia pela manhã, participava de passeios, ia à feira, atendia ao chamado de crianças. A vitória culminou quando, numa manhã clara, o sol alto sobre as montanhas, o homem retornou. Não em forma de espectro, mas ao vivo. Fino, de cabelo grisalho, calmo, com roupas simples, carregando uma mala pequena. Chegou à porta da casa de Elsa. A irmã viu primeiro. Suas lágrimas caíram. Caramelo correu até ele, saltou, rodopiou. O homem sorriu. Reconheceu aquela casa, aquele quintal gelado, aquela trilha. E sabia que havia sido sempre vigiado, esperado por Caramelo. Reconheceu o nome bordado no lenço, os lugares das cartas, dos documentos, dos protestos silenciosos. A vila inteira ficou em silêncio diante do reencontro. Crianças olhavam, mulheres tremiam, velhos choravam. Era a reparação. O antigo dono, injustiçado, voltava, não para buscar vingança, mas para viver. Para reconstruir. Para cuidar. Elsa abriu os braços. A irmã correu. Eles se abraçaram.
Caramelo saltava ao redor, lambendo mãos que tremiam, corações que haviam esperado. O custo fora grande. A irmã adoecera, o coração de Elsa quase sucumbira ao medo de denunciar. O isolamento, a inveja e o silêncio social pesaram. Mas o que conquistaram foi uma vila que se lembrava, que acolhia, que compartilhava. E Caramelo, o cachorro que parecia já conhecer os caminhos invisíveis do passado, tornou-se símbolo de um futuro onde a verdade não ficasse enterrada. Onde as pessoas pudessem amar, perdoar e viver juntas. As semanas seguintes à chegada de Antônio foram marcadas por um tipo de silêncio diferente. Não era mais o silêncio da vergonha ou do medo, mas sim o silêncio do amadurecimento, do tempo necessário para que cada um na vila compreendesse o peso do que estava acontecendo. Antônio não exigiu respostas, nem desculpas. Não apareceu nas reuniões da comissão, não se colocou no centro das atenções. Passava os dias no pequeno quartinho ao lado do galpão antigo, onde Elsa e sua irmã improvisaram um abrigo. Andava pela trilha logo cedo, carregando uma enxada nas costas e um saco de sementes antigas. A terra que por anos estivera esquecida agora voltava a respirar sob suas mãos. Caramelo o seguia todos os dias. Onde quer que Antônio fosse, o cão ia atrás. Escavava com ele, descansava ao lado das pedras, mergulhava os focinhos nos riachos. Não era só uma amizade antiga. Era um reencontro profundo, como se dois pedaços de uma mesma história tivessem finalmente se encontrado depois de se perderem por muitos anos. Elsa observava isso tudo com cuidado e carinho. Sabia que aquele homem, silencioso e magro, carregava muito mais do que as palavras que dizia. À noite, enquanto tomavam chá ao redor da lareira, a irmã se permitia relembrar histórias de quando ainda acreditava que a vila podia ser um lugar de justiça. Contava detalhes dos primeiros dias da cooperativa, das caminhadas com Antônio entre as plantações, das vezes em que ele escrevia bilhetes escondidos nos troncos das árvores para ela encontrar. E Elsa ouvia. Mesmo sem ter vivido aquilo diretamente, ela sentia como se estivesse presente. Mas nem tudo eram flores. Havia um grupo crescente dentro da vila que começava a se incomodar com o protagonismo de Elsa e da irmã. Algumas pessoas achavam que estavam o mexendo em coisa velha demais. Diziam isso aos sussurros, nos corredores da mercearia, nas filas do açougue, nos bancos da praça. Uma carta anônima apareceu novamente na caixa de correio da casa. Diferente das anteriores, esta não ameaçava. Apenas implorava: parem antes que tudo venha abaixo. O passado precisa continuar enterrado. Elsa não respondeu. Nem em palavras, nem em atos. Apenas fortaleceu sua postura. Continuou com as reuniões na capela, continuou acolhendo memórias dos moradores mais velhos, continuou ajudando as crianças a montar um mural de fotos antigas que seria exposto na escola. Foi nesse período que ocorreu um acontecimento inesperado. Um sábado à tarde, durante uma caminhada com Antônio, Caramelo desapareceu. Sumiu sem barulho, sem aviso. Estavam perto do velho moinho, restaurado por um grupo de voluntários, quando o cão simplesmente correu entre as árvores e não voltou. Eles chamaram por horas, andaram pela trilha, buscaram pelos arredores da cachoeira, desceram pelas curvas que levavam até os campos abertos. Nada. A notícia espalhou-se como o vento. A vila inteira parou. Crianças desenharam cartazes com lápis de cor, colaram nos postes. Um grupo de adolescentes organizou buscas. Elsa não dormiu naquela noite. A irmã ficava sentada na varanda, com os olhos perdidos, como se esperasse que ele surgisse de novo do meio do mato, abanando o rabo como sempre fazia. Antônio andou por quilômetros com um pedaço de pano com um cheiro de caramelo, chamando-o baixinho, com a voz embargada. 2 dias se passaram sem sinal do cachorro. Até que, na madrugada do 3º dia, uma batida fraca na porta acordou Elsa. Era Antônio, coberto de lama, com os olhos fundos. Achei ele. Mas você precisa ver com seus próprios olhos. Subiram a trilha por mais de 1 hora, com lanternas e tochas improvisadas. O ar estava úmido, o mato pesado do sereno da noite. Quando chegaram ao local, Elsa não acreditou.
Caramelo estava ali, deitado ao lado de um velho tronco de árvore caído, protegendo com o corpo uma abertura no chão coberta de galhos. Estava sujo, mas vivo. E não deixava ninguém se aproximar da abertura. Latia baixo, firme, como se dissesse: "Daqui tem algo importante." Elsa, com calma, se aproximou e retirou os galhos. A terra por baixo estava solta, como se tivesse sido remexida recentemente. Cavaram com cuidado. Dentro do buraco encontraram uma caixa metálica pequena, envolta por panos grossos. Dentro dela, havia um caderno de anotações com a capa de couro. Ao abrir, Elsa reconheceu a letra do pai. As anotações ali dentro eram pessoais. Reflexões, desabafos, medos. Contavam com detalhes o dilema que ele enfrentava ao ser pressionado pelos fazendeiros para entregar nomes de cooperados que queriam melhorar a divisão dos lucros. Entre eles, estava Antônio. O pai havia resistido no início, mas depois cedeu, com medo de que a cooperativa fosse dissolvida. Escrevia sobre arrependimento, sobre sonhos destruídos. No final do caderno, havia uma carta inacabada endereçada à irmã de Elsa. Pedia desculpas. Reconhecia que havia traído a confiança dela e dos outros. Elsa fechou o caderno com as mãos trêmulas. Aquilo não apenas confirmava tudo o que já haviam descoberto. Aquilo trazia redenção. Mostrava que o pai, mesmo com todos os erros, não era um homem cruel. Era apenas um homem assombrado pelos próprios medos. Voltaram para casa com Caramelo entre eles. O cachorro caminhava devagar, exausto, mas com um brilho de dever cumprido no olhar. Estava claro que ele sabia o valor do que havia protegido. Nos dias seguintes, o caderno foi mostrado na reunião da comissão. O impacto foi grande. Muitas pessoas que ainda resistiam à ideia de revisitar o passado se emocionaram. Uma senhora idosa, filha de um dos primeiros cooperados, leu em voz alta um trecho que falava sobre sonhos coletivos. E chorou. A vila parecia mais unida agora. Começaram a preparar um memorial em homenagem aos trabalhadores da cooperativa que haviam sido injustiçados. Elsa sugeriu que fosse erguido ao lado da escola, onde as crianças pudessem vê-lo todos os dias. A ideia foi aceita. Durante a cerimônia de inauguração, os moradores levaram flores do campo. A irmã de Elsa leu um trecho da última carta do caderno do pai. Antônio estava presente, sentado entre os moradores, com Caramelo deitado aos seus pés. Quando ela terminou de ler, houve silêncio. Um silêncio denso, profundo, seguido por um longo aplauso. Não de euforia, mas de respeito. Foi nesse dia que a montanha respondeu. Uma ventania leve soprou por entre as árvores e folhas secas dançaram no ar, girando acima do memorial como se a natureza quisesse também homenagear aquele momento. Os sinos da capela tocaram suavemente, sem que ninguém os tivesse acionado. Algumas pessoas disseram que foi coincidência. Outras acreditaram que era o próprio tempo reconhecendo que, ali, algo finalmente havia sido reparado. Caramelo, silencioso, apenas se levantou, caminhou até o memorial, deitou-se em frente e fechou os olhos. Como se dissesse: agora sim, podemos descansar. A chegada da primavera trouxe um novo sopro de vida para a vila e para seus habitantes. O ar, antes frio e úmido, agora estava mais leve, perfumado pelas flores que começavam a brotar nas encostas e jardins dos moradores. As árvores, que ainda exibiam galhos nus no final do outono, começaram a se enfeitar com folhas verdes e vivas. Caramelo, que parecia sentir essa renovação como ninguém, passeava pela praça central com passos largos, farejando cada canto, abanando o rabo como se comemorasse cada novo despertar. Elsa e sua irmã aproveitaram a estação para organizar uma série de atividades na escola local, que há muito não via tantos alunos entusiasmados. A feira comunitária tinha dado um impulso não só à economia local, mas também ao espírito de cooperação que começava a voltar com força total. Elas criaram oficinas de jardinagem, onde as crianças aprendiam a plantar sementes típicas da região, como feijão-manteiga, a erva-mate e flores nativas. O cheiro da terra fresca misturado ao perfume das flores enchiam o pátio da escola. Caramelo tornou-se o mascote oficial das atividades, sempre presente, quieto, mas atento.
Muitas vezes ele se deitava no gramado ao lado das crianças, permitindo que elas o acariciassem e contassem histórias de seus próprios cachorros, ou mesmo de Caramelo, como se ele fosse uma figura lendária da vila. A atmosfera parecia mágica, mas Elsa sabia que o caminho ainda estava longe do fim. Havia resistência oculta, sussurros nas esquinas e olhares desconfiados de algumas pessoas mais conservadoras, que temiam que a exposição dos erros do passado pudesse trazer consequências inesperadas. Mesmo assim, a força da verdade começava a tomar espaço. O apoio que a vila recebia das cidades vizinhas, de grupos culturais e ambientais, ajudava a dar legitimidade ao movimento. Antônio continuava trabalhando na recuperação das terras. Agora, com a ajuda de voluntários que chegaram para somar, ele e Caramelo passaram a coordenar mutirões de plantio e limpeza dos riachos. O objetivo era claro: restaurar a fertilidade do solo, garantir água limpa para todos e, assim, garantir que a vila pudesse crescer de forma sustentável, sem repetir erros do passado. Em uma tarde ensolarada, Elsa recebeu uma visita inesperada. Um professor universitário de agronomia, que havia lido sobre o renascimento da cooperativa e o resgate da memória local, ofereceu-se para ajudar com pesquisas e técnicas para o plantio. Ele também trouxe livros, sementes especiais, e ofereceu aulas para os moradores interessados. Essa colaboração trouxe novos obstáculos. Alguns moradores, especialmente os mais idosos, desconfiavam das novidades e dos métodos modernos. Havia um conflito entre a tradição e a inovação que precisava ser conciliado. Elsa organizou rodas de conversa para ouvir os anseios de todos, tentando fazer pontes entre o que era antigo e o que poderia ser novo. Caramelo, nesse processo, teve um papel inesperado. Em uma dessas rodas de conversa, quando a tensão quase tomou conta da sala, ele se levantou, caminhou até o centro do grupo e sentou calmamente. O silêncio que se seguiu foi imediato. A presença tranquila do cão parecia diminuir o peso das palavras ríspidas. O grupo riu e as tensões se dissiparam. Foi então que Elsa percebeu a importância real de Caramelo não só como símbolo, mas como mediador emocional. Sua personalidade doce, calma e forte ao mesmo tempo, ajudava a construir pontes invisíveis entre as pessoas. Enquanto isso, a vila começava a se preparar para a festa da primavera, uma tradição antiga que tinha se perdido com o tempo, mas que Elsa e a irmã queriam resgatar. A festa seria uma celebração da vida, da terra, da esperança. Elas organizaram oficinas de dança, música e culinária típica, para que todos pudessem participar e lembrar juntos das raízes culturais que uniam aquele povo. No meio dessa preparação, surgiu uma reviravolta inesperada. A prefeitura anunciou cortes no orçamento destinado a pequenas comunidades rurais, o que ameaçava a continuidade dos projetos e o apoio à vila. Essa notícia caiu como uma tempestade, fazendo com que os ânimos se exaltassem. A comissão organizada por Elsa convocou uma assembleia urgente para discutir o assunto. Foi uma reunião longa, cheia de debates acalorados, mas também de propostas criativas. Decidiram que não poderiam depender exclusivamente dos recursos públicos. Era hora de buscar alternativas em parcerias com ONGs, campanhas de financiamento coletivo, eventos beneficentes. Caramelo, como sempre, esteve presente. Em uma das noites, ele foi encontrado dormindo na porta da escola, perto de caixas de doações e sacolas de sementes. Era como se ele sentisse que aquela luta era tão sua quanto de qualquer um. Essa situação gerou uma nova motivação para os moradores e provar que a vila tinha força suficiente para se reerguer com suas próprias mãos. E essa motivação uniu ainda mais as pessoas. No dia da festa da primavera, a praça estava linda. Bandeirinhas coloridas balançavam com a brisa leve. A fogueira central foi acesa com cuidado, e as pessoas começaram a se reunir para cantar e dançar. Caramelo participou da roda, correndo entre as pernas das crianças, pulando alegremente. Durante a festa, Elsa foi surpreendida por um gesto emocionante. Um grupo de moradores preparou um pequeno tributo a ela, sua irmã e Antônio, reconhecendo o esforço e a coragem para enfrentar o passado e construir um futuro melhor. Palavras de gratidão foram ditas, lágrimas vieram, abraços se multiplicaram. Naquele momento, Elsa sentiu que todo o esforço, todo o sacrifício, toda a dor, estavam valendo a pena.
A vila respirava novamente, e ela sabia que aquele ciclo de renascimento ainda estava só começando. Com a chegada do verão, a vila se transformava sob o calor do sol e a energia vibrante de seus habitantes. O cenário mudou novamente, os campos estavam cobertos por uma manta dourada de girassóis e as frutas amadureciam nas árvores, despertando aromas doces que se espalhavam pelas ruas de terra. O barulho constante dos riachos e o canto dos pássaros compunham uma trilha sonora serena, que acompanhava os passos lentos e firmes de Caramelo. Antônio continuava dedicado à recuperação das terras, agora com o auxílio do professor universitário e de um pequeno grupo de jovens que tinham se encantado com a força daquela história de resistência e esperança. Suas mãos calejadas trabalhavam de sol a sol, sem pressa, respeitando o tempo da terra e o ciclo das estações. A colaboração entre ciência e tradição fazia nascer uma forma nova e sustentável de cultivar, uma que não renegava as raízes, mas as valorizava. Elsa, por sua vez, tinha mergulhado em uma outra frente, a recuperação da memória cultural da vila. A escola passava por uma transformação silenciosa. Ela incentivava os professores a incluírem nas aulas temas sobre a história local, as tradições indígenas que ainda sobreviviam em fragmentos, as influências dos imigrantes italianos e alemães que haviam passado por ali décadas antes. A intenção era clara, fortalecer a identidade do lugar para que ninguém pudesse mais esquecer de onde vinha e para onde queria ir. Caramelo acompanhava Elsa em cada visita às casas mais antigas da vila, onde as histórias ainda eram guardadas com reverência. Ele parecia entender o valor dessas conexões, aproximando-se dos idosos com um olhar paciente e afetuoso. Muitas vezes, esses encontros rendiam mais do que simples relatos, traziam objetos antigos, fotos, cartas e receitas que se tornavam parte de um grande arquivo comunitário. Mas nem tudo era harmonia. A história sempre carrega suas sombras, e a vila não era diferente. Uma notícia antiga ressurgiu, documentos que haviam sido escondidos por décadas foram encontrados em uma casa abandonada nos arredores. Eram contratos, correspondências e registros que mostravam a extensão da pressão exercida pelos poderosos da região sobre a cooperativa e seus líderes. Essa descoberta reacendeu debates e até um certo medo. Alguns moradores temiam que a verdade pudesse provocar divisões e desconfianças, ao invés de curar feridas. Elsa convocou uma nova reunião, desta vez mais ampla, com representantes de todas as famílias. Durante horas, eles discutiram como lidar com essa nova informação. A decisão unânime foi pela transparência. Era hora de deixar tudo às claras, sem omissões. O professor universitário ofereceu apoio para organizar os documentos e transformá-los em uma exposição pública, uma forma de enfrentar o passado e aprender com ele. Caramelo participou dessas reuniões com sua calma habitual, sendo uma presença tranquilizadora para aqueles que sentiam o peso do passado de mais próximo. Em uma dessas noites, ele se aproximou de Elsa, deitou ao seu lado e descansou a cabeça em seu colo. Ela sentiu uma onda de conforto e percebeu que, mesmo diante dos desafios, não estava sozinha. Enquanto isso, uma subtrama começou a se desenrolar. A irmã de Elsa, que até então ficava mais nos bastidores, passou a se envolver diretamente na organização das atividades culturais. Ela começou a escrever artigos para o jornal da região, trazendo à tona a importância do resgate da história local para o fortalecimento da comunidade. Seu trabalho chamou a atenção de um jornalista de uma revista nacional, que decidiu fazer uma matéria especial sobre a vila e seu processo de reconstrução. Essa repercussão externa gerou um misto de orgulho e apreensão. Por um lado, trouxe reconhecimento e até apoio financeiro. Por outro, fez com que alguns moradores receassem que a vila se tornasse um ponto turístico de exploração, perdendo sua essência. Elsa, Antônio e a irmã tiveram que mediar esses conflitos, buscando manter o equilíbrio entre abrir as portas para o mundo e proteger a autenticidade da comunidade. No meio de tudo isso, Caramelo passou por um momento delicado. Durante uma caminhada à beira do riacho, ele sentiu uma dor súbita e se afastou lentamente. Antônio percebeu a mancada no passo do cão e decidiu levá-lo ao veterinário da cidade vizinha. O diagnóstico trouxe preocupação, uma inflamação causada por uma pequena ferida, provavelmente provocada por um espinho ou pedaço de madeira. O tratamento exigiria paciência e cuidados constantes, o que afetou o ritmo das atividades, mas também fortaleceu os laços entre os personagens.
Enquanto cuidavam de Caramelo, eles conversavam sobre o quanto aquele cãozinho tinha sido símbolo e inspiração para todos. Ele, que enfrentará sozinho as tempestades da natureza e do abandono, agora estava cercado por um amor que não podia mais fugir. Esse momento de vulnerabilidade aproximou ainda mais os três protagonistas, que compartilhavam sonhos e medos com uma sinceridade que poucas vezes tiveram antes. Uma das grandes reviravoltas do capítulo aconteceu quando, durante a preparação da exposição sobre os documentos antigos, descobriram que um dos moradores mais respeitados havia sido, na verdade, um informante dos fazendeiros naquela época. A revelação causou choque e dúvidas, pois esse homem sempre ajudara a vila, participava das reuniões e era visto como exemplo de ética. Essa contradição gerou um conflito interno para Elsa, que lutava para entender como alguém tão próximo poderia ter traído a confiança. Ela precisou buscar apoio emocional e espiritual para lidar com esse dilema. A irmã sugeriu que procurassem um sábio ancião da região, um homem conhecido por seu conhecimento das tradições indígenas e pela sabedoria para resolver conflitos. Ele aconselhou que o perdão e a reconciliação fossem caminhos mais poderosos do que a vingança ou o ostracismo. Essa mensagem mudou o rumo da vila, que passou a focar em construir pontes, mesmo quando a verdade parecia dolorosa demais. A influência da cultura local, especialmente das comunidades indígenas que ainda viviam nas proximidades, tornou-se mais evidente. As cerimônias tradicionais, ajudar a vila a proteger seu ecossistema. A notícia foi recebida com entusiasmo, mas também exigiu cuidado para que os moradores não se sentissem invadidos ou usados. Elsa negociou um acordo que garantisse o respeito às tradições e à privacidade, reforçando que o conhecimento científico deveria caminhar lado a lado com a sabedoria local. A participação dos moradores foi fundamental para o sucesso do projeto, e Caramelo, mais uma vez, esteve no centro das atenções, interagindo com os pesquisadores e tornando-se uma espécie de mascote oficial. Nesse contexto, a vila começou a desenvolver um calendário anual de eventos, combinando festivais culturais, oficinas de sustentabilidade, mutirões de plantio e caminhadas ecológicas. Essas iniciativas não só fortaleciam a economia local, mas também criavam oportunidades para que moradores de diferentes idades e origens se envolvessem e sentissem orgulho de sua terra. O verão caminhava para o fim, trazendo com ele a promessa de novos ciclos e desafios. Caramelo, que desde o início da jornada simbolizava a resiliência e o amor, estava cada vez mais integrado à comunidade, sendo parte fundamental do tecido social que se reconstruía com tanto esforço. Cada conquista tinha seu custo. O cansaço era real, as dúvidas persistiam, e as feridas do passado ainda deixavam marcas. Mas a vila estava viva, pulsante, cheia de histórias para contar e de sonhos para realizar. Com a chegada da primavera, a vila despertava em uma explosão de cores e aromas. O ar estava perfumado com flores recém-desabrochadas, e o canto dos pássaros criava uma melodia constante que parecia celebrar a vida renovada. O clima ameno e os dias cada vez mais longos pareciam refletir a transformação profunda que havia acontecido naqueles meses de luta, aprendizado e união. Caramelo caminhava pelas ruas de terra batida com um passo firme e tranquilo. Sua pata já estava totalmente recuperada, e sua pelagem brilhava sob a luz do sol. Ele sentia no seu peito a leveza de quem encontrou um lar verdadeiro, cercado por pessoas que não apenas o acolheram, mas o amavam incondicionalmente. A vila estava irreconhecível para quem a conhecera no passado. As casas, antes simples e um tanto abandonadas, agora tinham jardins floridos, pinturas coloridas nas paredes e pequenos espaços para artesanato. O verde das plantações irradiava saúde e abundância, um testemunho do cuidado coletivo e do respeito pela natureza que crescia a cada dia. Na praça central, uma grande cerimônia estava marcada para aquela tarde. Era o momento de celebrar o que haviam construído juntos, um ritual que reunia toda a comunidade para reafirmar sua identidade, suas raízes e os laços que os uniam. Elsa preparava os discursos, ansiosa para compartilhar com todos as lições aprendidas e os sonhos que ainda queriam realizar. Antônio, já com os braços calejados de tanto trabalhar, observava as pessoas com um sorriso sereno. Aquele era o resultado de um esforço conjunto, e ele sabia que, apesar dos desafios, o futuro prometia ser próspero.
A presença do professor universitário, agora amigo da vila, acrescentava uma dimensão acadêmica e científica às conquistas, trazendo novos conhecimentos e reforçando o caminho sustentável que haviam escolhido. A irmã de Elsa, que se tornará uma voz importante para a vila através dos seus artigos e da repercussão nacional, chegava com a equipe de reportagem para registrar o evento. Havia lágrimas nos olhos de muitos, entre emoção e gratidão, pois aquela história ultrapassava fronteiras, mostrando que a determinação e o amor podem transformar o que parecia impossível. Caramelo, como sempre, estava no centro da festa. Muitas crianças se aglomeravam ao seu redor, fazendo carinho, rindo e aprendendo sobre o valor da amizade e da perseverança. Ele respondia com o olhar meigo e a presença acolhedora que sempre tiveram um efeito mágico sobre todos. Durante a cerimônia, Elsa falou sobre os momentos difíceis, sobre as tempestades que quase os derrubaram, e sobre o poder do perdão e da solidariedade. Ela lembrou a todos que cada pedra no caminho foi um degrau para o crescimento coletivo e que a vila era agora um exemplo de como o respeito às raízes e à natureza pode gerar um futuro melhor. Antônio, em seguida, destacou o papel do trabalho conjunto e da valorização do conhecimento tradicional aliado à ciência. Ele falou sobre os mutirões, as técnicas de cultivo sustentável e o impacto positivo que isso teria não só na vila, mas na região como um todo. A irmã de Elsa apresentou um vídeo que mostrava a transformação da vila, imagens antigas misturadas com cenas recentes, destacando a importância do resgate da história e da cultura para fortalecer a autoestima e a identidade local. Caramelo foi homenageado com uma pequena escultura feita por um artista local, que capturou com detalhes a expressão bondosa e firme daquele cão tão especial. A peça foi colocada na praça como símbolo da força e do amor que moviam aquela comunidade. Ao final da cerimônia, a vila se reuniu em volta de uma grande fogueira, onde foram cantadas canções tradicionais, compartilhadas histórias e receitas antigas. A sensação de pertencimento e alegria tomava conta do coração de cada um, confirmando que aquele era apenas o começo de um novo ciclo. Elsa, Antônio e a irmã sentaram-se juntos, olhando para o céu estrelado que começava a surgir. Caramelo deitou aos seus pés, tranquilo, como se entendesse que aquela paz era merecida e conquistada. O conflito interno que Caramelo enfrentará estava finalmente superado. Ele não era mais o cão perdido e assustado que vagava pelas ruas frias e geladas. Agora, era um guardião da esperança, um símbolo vivo da capacidade de superar as adversidades e se entregar ao amor. Cada passo, cada esforço, cada sacrifício tinham sido recompensados. A vila não só havia resistido, mas florescido. Os laços emocionais entre os moradores eram mais fortes do que nunca, baseados na confiança, no respeito e no cuidado mútuo. A primavera era a metáfora perfeita para essa nova fase do renascimento, o florescer e a promessa de que, apesar das dificuldades, a vida sempre encontra um jeito de continuar e prosperar. Enquanto a fogueira iluminava os rostos felizes, Caramelo olhou para o horizonte, sentindo que finalmente pertencia a um lugar onde poderia ser feliz, amado e protegido para sempre. Aquele era seu lar, e ele sabia que, ali, a esperança nunca acabaria. Fim. Conexão com a terra, a importância da coletividade passaram a ser incluídas nas atividades e nas decisões da vila. Essas práticas ajudaram a fortalecer o senso de pertencimento e o respeito pelo ambiente natural, moldando o comportamento dos moradores e seu olhar para o futuro. Antônio retomou com mais força os mutirões de plantio, incorporando técnicas indígenas aprendidas com o ancião. As sementes antigas, plantadas com cuidado, começaram a brotar, trazendo esperança. Caramelo, mesmo em recuperação, acompanhava cada passo, sentindo que aquele era o verdadeiro renascimento. O verão passou rapidamente, com dias longos e luminosos que pareciam um convite para continuar lutando. A vila nunca esteve tão viva, mesmo diante das dificuldades e revelações. As conexões emocionais entre os moradores se tornaram mais profundas e sinceras. Cada vitória tinha seu preço. Cada passo adiante exigia esforço e coragem, mas a sensação de que algo maior estava sendo construído dava forças para continuar. O verão seguia seu curso, trazendo com ele tardes longas, dias quentes e um céu que, por vezes, parecia infinito. A vila, com seu charme rústico, parecia desfrutar desse momento de plenitude, mas nem tudo era tranquilidade.
A natureza tinha seus próprios planos, e após semanas sem uma gota de chuva, as nuvens carregadas começaram a se formar no horizonte, anunciando uma tempestade intensa e imprevista. Antônio, Elza e a irmã perceberam a aproximação da tempestade e rapidamente mobilizaram os moradores para proteger as plantações recém-brotadas e preparar a infraestrutura da vila. Caramelo, mesmo ainda em recuperação, acompanhava cada movimento, atento aos sons distantes dos trovões e ao cheiro úmido que se espalhava no ar. A tempestade que se abateu sobre a vila foi como um teste à força e união daquela comunidade. Ventos fortes balançavam as árvores, folhas voavam em turbilhão, e a chuva pesada batia com intensidade nas janelas das casas. Os riachos transbordaram, ameaçando invadir as ruas e causar danos aos cultivos que tanto esforço levaram para recuperar. O primeiro obstáculo significativo foi o risco de erosão do solo, que poderia destruir todo o trabalho realizado nos últimos meses. Antônio liderou equipes de voluntários para instalar barreiras de contenção com madeira e pedras, enquanto a irmã de Elza coordenava as ações para garantir que as pessoas mais vulneráveis fossem protegidas e tivessem alimentos e água suficientes. Durante uma dessas noites chuvosas, Caramelo desapareceu por algumas horas. O desespero tomou conta do grupo, que começou a procurá-lo por toda parte, gritando seu nome no meio da tempestade. A sensação de impotência cresceu junto com a chuva, e a vila pareceu ficar ainda mais silenciosa e sombria. Quando finalmente Caramelo foi encontrado, estava exausto, encharcado e tremendo embaixo de uma antiga ponte de pedra, protegendo um filhote de gato que também havia se perdido. A cena trouxe alívio e emoção para todos. O cão, que enfrentará tantas adversidades sozinho, não hesitou em proteger aquele ser indefeso, mesmo em meio ao caos. Essa cena fortaleceu ainda mais o vínculo entre os moradores, que viram em Caramelo a coragem e o amor que sustentavam a vila. Ele era muito mais que um cão de rua resgatado, era um símbolo vivo da luta e da esperança. O segundo obstáculo veio logo após a tempestade passar, o acesso à vila ficou comprometido. As estradas de terra se transformaram em lamaçais profundos, impedindo a chegada de suprimentos e de ajuda externa. Isso provocou um momento de isolamento difícil, principalmente para os moradores que dependiam da cidade para atendimento médico e compras básicas. Elza, Antônio e a irmã se organizaram para criar um sistema de apoio interno, onde as famílias mais próximas podiam compartilhar o que tinham, dividir tarefas e cuidar umas das outras. A escola funcionou como ponto de encontro e coordenação das ações, e Caramelo continuava presente, como se entendesse a importância do papel que desempenhava. Durante esse período, a vila passou por mudanças visíveis. As casas, antes simples e dispersas, ganharam pequenas melhorias, telhados reforçados, jardins comunitários, um sistema improvisado de captação de água da chuva. A comunidade parecia se transformar, aprendendo a lidar com as dificuldades de forma criativa e solidária. No entanto, a exposição dos documentos antigos continuava a trazer à tona sentimentos complicados. Alguns moradores, mesmo diante do perdão proposto pelo ancião, encontravam dificuldade em superar a desconfiança e a mágoa. Isso gerava discussões, que muitas vezes ameaçavam a harmonia do grupo. Em um desses momentos tensos, Elza precisou intervir com firmeza e calma, lembrando a todos que o objetivo comum era a reconstrução e o futuro da vila, não a perpetuação das rixas do passado. Sua postura, aliada à presença silenciosa de Caramelo, ajudou a restabelecer o equilíbrio. Uma reviravolta importante aconteceu quando a irmã de Elza recebeu a visita inesperada do jornalista da Revista Nacional. Ele havia decidido dedicar uma matéria completa ao processo de superação daquela comunidade, destacando o protagonismo de Caramelo e o trabalho coletivo. A notícia começou a circular, atraindo a atenção de outras cidades e até de organizações que passaram a oferecer apoio e recursos. Isso trouxe esperança, mas também novos desafios. A vila precisava se preparar para receber visitantes, organizar eventos e manter a qualidade dos projetos. Não podia repetir erros do passado, quando a pressa e a ambição desenfreada destruíram aquilo que tentavam preservar. Enquanto isso, Caramelo enfrentava seu próprio desafio interno. A recuperação da inflamação na pata evoluía, mas o cão demonstrava sinais de inquietação e ansiedade, especialmente nas noites de tempestade. Elza e Antônio tentavam acalmá-lo, oferecendo mais tempo para descanso e carinho, mas algo parecia incomodá-lo profundamente.
Essa tensão se refletia no comportamento dele e momentos de energia intensa eram seguidos por longos períodos de apatia. O conflito interno de Caramelo era claro para aqueles que o conheciam, dele lutava contra a lembrança da dor e do abandono que sofreu no passado, enquanto buscava se adaptar ao amor e à segurança da nova vida. Elsa decidiu então incluir exercícios de relaxamento e caminhadas mais tranquilas, utilizando técnicas aprendidas com o professor universitário e a ajuda do ancião. Essas práticas ajudaram a diminuir a ansiedade do cão, que gradualmente recuperava o equilíbrio emocional. Durante as caminhadas, Caramelo parecia se conectar mais profundamente com a natureza ao redor. Ele cheirava as plantas, observava os insetos, e até parecia responder a sons distantes, como se fosse parte de um mundo maior, onde passado, presente e futuro se entrelaçavam. Outra reviravolta surgiu quando uma equipe de pesquisadores ambientais propôs um projeto de monitoramento da fauna e flora locais. Eles queriam estudar o impacto das mudanças recentes e... Você chegou até aqui? Então comente ou voar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.